Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Residência dos Porcos. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva aqui no canal para dar uma moral pra gente, beleza? Fortalece o canal. E é isso, deixe seu like, deixe seu comentário aqui a respeito do que você acha do vídeo. Hoje a gente vai estar trazendo um compilado aqui para vocês, um compilado de informações a respeito do Verdão, hein? Entramos na semana mais decisiva desse início de temporada, hein, família? Tá chegando, quinta-feira é final, é jogo decisivo. É lá em Itaquera, mas se Deus quiser seremos, vai dar tudo certo. Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição, beleza? E é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tem jogador importante cada vez mais perto de ficar à disposição do Palmeiras. Boa noite, José Paz. Qual que é a previsão do retorno do Maurício? Tava jogando. Fala, Mi, beijo grande pra você, querida. Abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente aí. Pois é, o Maurício tem treinado normalmente aqui na academia de futebol, no CT do Palmeiras, ele que se recuperou de um problema no ombro, né? Ele machucou o ombro ainda na primeira fase do Campeonato Paulista, num jogo contra o São Paulo no Allianz Parque, ainda pela fase de grupos. Era o principal jogador do Palmeiras naquele momento, tinha 5 gols, ainda tem 5 gols no Campeonato Paulista. É um dos artilheiros do time ao lado do Estevão nessa competição e agora a expectativa muito grande de que ele possa ficar pelo menos no banco de reservas no derby decisivo da próxima quinta-feira lá na Neoquímica Arena, jogo 2 da decisão do Campeonato Paulista, e o Palmeiras precisando reverter o resultado, né? Perdeu por 1-0 aqui pertinho da academia, no Allianz Parque, precisa reverter esse resultado lá na casa do Corinthians, e contar com o Maurício seria muito importante porque, repito, é um jogador que vinha marcando muitos gols, vinha sendo o principal atleta do ataque do Palmeiras até a lesão dele, mas agora está recuperado, estava entregue à transição física, mas tem treinado normalmente com os companheiros aqui, repito, pode sim ficar no banco de reservas nesse derby decisivo. O Paulinho, o Gustavo Gomes e o Marcos Rocha, esses estão trabalhando ali com o núcleo de saúde e performance do Palmeiras. O sonho muito grande aí dos palmeirenses é de que pelo menos o Paulinho possa ficar no banco de reservas nesse jogo, já que o Palmeiras precisa aí reverter a vitória do Corinthians por 1-0 no Allianz Parque. É um jogador que veio aqui para o Palmeiras nessa temporada. O Palmeiras gastou muito dinheiro para contratá-lo junto ao Atlético Mineiro, então existe uma expectativa muito grande em cima desse jogador, e a galera do Palmeiras quer que ele fique pelo menos no banco de reservas. Gustavo Gomes, a gente sabe que é difícil que ele atue nessa partida, inclusive ele foi cortado da seleção do Paraguai aí para essa data FIFA. O Marcos Rocha se machucou no primeiro jogo da final, né? Acabou saindo, sendo substituído, vem fazendo aí um treinamento intensivo, atividades intensivas aqui na academia de futebol para tentar retornar a esse time do Palmeiras para essa final, mas a expectativa muito grande é de que o Mike assuma a titularidade nesse jogo diante do Corinthians. E aí eu jogo a pergunta para vocês aí nos nossos estúdios: vocês colocariam o Maurício pelo menos no banco de reservas nesse derby decisivo, Michele? Devolvo para vocês poderem comentar aí. O Palmeiras que segue trabalhando, claro, aqui na academia, visando esse super clássico da próxima quinta-feira, e a gente vai acompanhar tudo que o Palmeiras vem fazendo até o dia da decisão, tá certo, Michele? Devolvo para você aí. Valeu, Zé. Pede para eles abrirem os portões, viu? Fazerem um treino aberto aí pra gente acompanhar. Daqui a pouco o Alex Miller vai comentar, o Miller também, se eles colocariam o Maurício para atuar nesse jogo. Agora já deve colocar o Maurício assim, numa bola quente dessa? Como que fala aquilo assim, num pinga-fogo desse? Porque é difícil, né? Entrar botar na fogueira, né? É, isso. Michele, eu acho que o Maurício é um cara que já é experiente, é um ótimo jogador, é jovem, mas experiente, né? E vinha sendo o melhor jogador do Palmeiras no Campeonato Paulista. E ele não machucou o joelho, não machucou o tornozelo, teve um problema no ombro. Se o problema no ombro tá sanado e fisicamente ele é magrinho, sequinho, olha aí, ó, no treino. Se ele estiver bem, eu acho que ele até poderia voltar à titularidade do Palmeiras. Tira o Facundo, coloca o Maurício. Eu duvido que o Abel não vá mexer no time, ele sempre tenta construir um fato novo num jogo assim decisivo, depois de uma primeira partida, ele muda alguma coisa, ou esquema tático ou jogadores. Então, assim, a primeira coisa que o Abel poderia fazer é colocar o Maurício no lugar do Facundo. Se ele não puder jogar 90 minutos e o Abel preferir deixar o Maurício no banco, por exemplo, eu acho que ele teria, pensando em possíveis mudanças, o Xará pode até debater aqui também comigo, porque partindo do princípio de que ele não vai manter o time do último jogo, de repente o Flaco Lopes poderia ser uma opção e deixar o Vitor Roque mais solto, caindo pelos lados, se movimentando com o Estevão, já que o Palmeiras cruza muito, talvez se utilize desse expediente dentro da Neoquímica Arena, e o Flaco Lopes tem como especialidade o cabeceio, aí ele tira o Facundo também.
Ou, como ele falou que o meio-campo do Corinthians ganhou o setor aqui no Allianz Parque, de repente ele reforça o meio-campo com o Aníbal, junto com o Emiliano, né? Martínez, Emiliano do Corinthians. E aí, com o Martínez, e o Richard Rios fica mais solto para encostar no Veiga, no Estevão, no Vitor Roque. São opções, são alternativas pensando no elenco que o Abel tem em mãos, Xará. Se fosse o Abel, eu entrava com o Maurício no lugar do Facundo e o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque e o Estevão, claro, na ponta direita. Acredito que o Marcos Rocha e o Paulinho não vão jogar. Sobre o Palmeiras, que estuda aumentar a capacidade do Allianz Parque. E para explicar essa história, a gente precisa voltar para outubro do ano passado, quando o Palmeiras e a W Torre chegaram a um acordo. Era uma briga das mais antigas por uma série de motivos. Na oportunidade, a W Torre concordou em pagar ao Palmeiras 117 milhões de reais, além de fazer uma série de cessões de espaços dentro do estádio. Entre essas cessões, há um anfiteatro, que fica atrás de um dos gols do Allianz Parque, mas bem localizado no Gol Norte. Esse local permite a presença de mais ou menos 1.000 pessoas. E o Palmeiras tem feito estudos e discussões internas para ver se utiliza esse espaço de 1.000 lugares para garantir um acréscimo na sua capacidade em dias de jogos. Existem alguns probleminhas que precisariam ser contornados. Por exemplo, esse setor do anfiteatro para 1.000 pessoas não tem entrada exclusiva nem banheiros. Então os torcedores que estiverem nesse espaço vão precisar saber, antes da compra dos ingressos, que eles não terão acesso a um banheiro e também não há uma entrada exclusiva, a entrada precisaria ser pelo Gol Norte. De qualquer forma, se aprovado, o estádio do Palmeiras passaria a ter pouco mais de 1.000 lugares à disposição. Hoje a capacidade do Allianz Parque gira na casa dos 43.713 torcedores. Há a expectativa de que o Allianz possa receber até 45 mil lugares. Corinthians, vamos falar do Palmeiras agora. Vamos falar com Júlia Dotto. Júlia Dotto, boa tarde, prazer estar falando contigo sempre. Palmeiras treinou ontem, domingo de manhã, o Abel tá colocando os caras pra treinar, é isso? E tem gente voltando? Salve, Fred, bom início de semana para você, para quem nos acompanha. Dureza, né, meus amigos? A semana começou cedo aqui no Palmeiras, no domingo. Hoje pela manhã os jogadores também já treinaram, já saíram aqui da academia de futebol, a maioria. E a boa novidade, Fred, é o retorno do Maurício. Voltou a treinar normalmente com os companheiros. O Maurício estava fora da equipe desde a metade do mês passado, quando teve uma luxação no ombro direito no jogo contra o São Paulo, ainda na primeira fase do Paulista. Ele passou por cirurgia e, como a gente falou, está treinando normalmente, mas está fazendo também a transição física, então não é uma certeza de que ele estará à disposição para o jogo de quinta-feira. Ele surge como dúvida e também como uma carta na manga para o Abel Ferreira, né? Caso ele esteja disponível, são duas boas notícias. Uma, porque ele é o artilheiro da equipe na temporada junto com o Estevão, e também porque ele faz uma sombra aí para o Rafael Veiga, que vem sofrendo algumas críticas. Fred? Não, sem dúvida, Júlia, ele é um dos melhores jogadores do Palmeiras no Paulista, então pintando na final vai saber, né? Seria uma surpresa boa para a torcida do Palmeiras. Agora uma surpresa que a torcida não quer é do Everton e do Estevão, né? Porque eles estão na seleção, né? Vão estar disponíveis amanhã pro Dorival, mas aí eles vão ter que voltar meio a milhão pro jogo da final de quinta, né, Júlia? Põe a milhão nisso, amigos. Na verdade, o caso do Everton e do Estevão é até um dos mais fáceis, porque eles vão estar em Buenos Aires com a seleção, então vão voltar de voo comercial. É uma logística um pouco mais fácil. Mas aí, meus amigos, ainda tem os gringos, que vão estar na Colômbia e na Bolívia. O Richard Rios com a seleção colombiana e os uruguaios, o M. Martínez, o Facundo Torres e o Piquerez. Esses 4 atletas vão voltar em 2 voos fretados já no dia 25 mesmo, para que no dia 26, que o horário do treino vai ser um pouco diferente, vai ser à tarde, eles estejam à disposição. Todos esses que foram titulares na partida de ida, 6 titulares do Abel Ferreira, que vão ter uma sessão de treinamento. O Abel vai ter uma sessão de treinamento com a equipe completa para tentar virar o resultado em Itaquera e buscar o tetracampeonato paulista inédito. Fred? Fechado, Júlia, muito obrigado, bom trabalho por aí. Família, a gente viu aí, né, um compilado de notícias aí do Verdão. A volta do Maurício tá cada vez mais certa, né? Já tá treinando com os companheiros, treinando com bola. E seria uma excelente notícia, né, se o Maurício puder atuar no jogo de quinta-feira. É o artilheiro do Verdão. É o jogador que
vinha sendo o melhor jogador nosso, né, na temporada, até a lesão, infelizmente. Mas é isso, cara. Se tudo der certo, ele vai entrar em campo, vai ajudar o Verdão a sair tetracampeão em cima do Corinthians lá em Itaquera, quinta-feira, beleza, família? Agora a gente vai trazer uma notícia aqui, ó. Outras duas excelentes notícias também, hein? Paulinho e Gustavo Gomes. Será que o Paulinho vai para jogo? Gustavo Gomes eu tenho praticamente certeza que não vai, porque o Mikael tá bem. Então acho que o Abel vai manter ali a dupla de zaga em Mikael e Murilo. Mas o Paulinho seria uma grata surpresa, hein, se puder estrear. A gente vai ler a notícia aqui do GE, beleza? Lembrando que os créditos vão estar aqui na descrição. Escalação do Palmeiras. Gustavo Gomes e Paulinho avançam em recuperação e treinam com bola. Excelente notícia, hein, família? Jogadores ainda estão sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, mas se juntaram a Maurício e atletas do Sub-20 em movimentação na academia de futebol. Gustavo Gomes e Paulinho se juntaram a Maurício e atletas do Sub-20 do Palmeiras para um treino técnico em espaço reduzido na manhã desta segunda-feira, na academia de futebol. Os dois jogadores ainda estão em tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance. O zagueiro sofreu uma lesão no joelho direito. Essa lesão de joelho é complicada, hein? E o atacante se recupera de uma cirurgia na canela. O trabalho, porém, demonstra avanço na recuperação de ambos. Olha o Paulinho aí. Se ele entra, mete um gol, puta merda, cara, seria top. Ele e o Vitor Roque, cara, seria da hora. Duas novas contratações aí pro ataque, né? Duas contratações que movimentou o mercado da bola aí. Seria da hora. Tanto o Gomes quanto o Paulinho estão em um estágio menos avançado de recuperação do que Maurício. Então eles estão... o Maurício já tá com um estágio mais avançado. Possivelmente o Maurício vá para jogo. Talvez o Abel não coloque o Maurício já como titular, por estar voltando agora, né? Mas se ele for para banco, com certeza o Abel vai utilizar ele ali durante o segundo tempo. E seria uma excelente notícia também. Paulinho e Gomes, pelo que parece, estão com um processo menos avançado, mas já estão treinando com bola. Então, durante o decorrer da semana, dependendo de como eles se desempenharem, dependendo de como eles se recuperarem, há uma possibilidade sim, como eu falei, do Paulinho, se tudo der certo, estrear. O Gomes eu já acho difícil voltar, mas dependendo dessa semana aí até quinta-feira, tem mais aí 3 dias. Vai que, né? Se ele se recupera bem, o Abel poderia estar botando o Paulinho também para jogo, hein? Jogar uns 15 minutos, 20 minutos ali da segunda etapa. Seria interessante, dependendo da situação, né? De como estiver desenrolando o jogo, é claro. O Meia já iniciou a transição entre a parte física e técnica, depois de passar por uma cirurgia no ombro e inclusive trabalhou com o elenco. O restante do elenco realizou uma atividade tática nesta segunda, sob o comando de Abel Ferreira. Na sequência, os auxiliares Carlos Martinho e Vitor Castanheira ajustaram movimentações defensivas e ofensivas, respectivamente. Há a expectativa de que o Maurício tenha condições de enfrentar o Corinthians, quinta-feira, na segunda final do Campeonato Paulista. O Palmeiras precisa reverter a derrota por 1-0 no Allianz Parque. Os convocados, o Everton, Piquerez, Emiliano Martinez, Facundo Torres e Estevão, não participaram, pois disputam as eliminatórias da Copa do Mundo com suas seleções. Eles devem jogar o derby, porém, todos os convocados aqui do Palmeiras estão jogando aqui na América do Sul mesmo, então a logística de retorno é mais tranquila, né? Como Gomes e Paulinho ainda não devem ter condição de jogo, o provável Palmeiras para a final do Campeonato Paulista tem o Everton, Mike no lugar do Rocha, que também se machucou, né, no primeiro jogo da final, logo aos 20 minutos do primeiro tempo. Uma baita sacanagem. Então teremos provavelmente o Everton, Mike na direita, Murilo e Mikael, que tem jogado muita bola também esse Mikael. Piquerez na esquerda, Emiliano Martinez, Richard Rios e Rafael Veiga. Veiga precisa aparecer, hein, rapaziada. Veiga tá sumido. Ele costuma cravar contra o Corinthians. O Veiga é o pai do Corinthians, nós tá ligado. Mas ele precisa aparecer já de um bom tempo, que esses últimos jogos o Rafael Veiga tem se escondido. Não vejo ele mais bater a gol. Apesar que ele bateu aquele chute lá, né? Aquela bola que acho que foi o Mateuzinho que tirou embaixo da trave no primeiro jogo. Foi o único chute que eu me lembro dele na partida. Mas precisa jogar mais, Veiga. Tem potencial, é ídolo do Verdão e costuma marcar contra o Corinthians, hein? Se ele cravar, vai ser lindo. Facundo Torres ou Maurício. Provavelmente vai ser o Facundo mesmo. O Maurício deve entrar no segundo tempo.
Estevão e Vitor Roque. Essa é a possível escalação do Palmeiras, beleza, família? Então, família, no mais é isso. Família, então, no mais é isso. Essas foram as notícias da segunda-feira do Verdão. A semana que começou cedo, né? Palmeiras treinou ontem, domingo, treinou ontem na academia de futebol. Hoje teve treinamento também pela manhã. E é isso, cara. Entramos na semana mais decisiva aí da temporada no momento, né? Desse início de temporada. O jogo da volta lá em Itaquera, final do Paulistão, quinta-feira. E é isso. Seremos, se Deus quiser, família, seremos tetra lá em cima dos caras. Pra pagar o que eles fizeram em 2018 lá no Allianz Parque. Beleza? No mais é isso então, rapaziada. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, beleza? E deixa aqui nos comentários o que vocês acham da possível volta de Maurício. Vocês entrariam com o Maurício já de titular ou deixariam o Facundo Torres ainda atuando por ali e utilizariam o Maurício na segunda etapa? A possível volta do Paulinho, o que vocês acham? Será que o Paulinho vai ter condição de jogo até quinta-feira ou não? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Vamos trocar essa ideia aí. E é isso, família. No mais é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.